o espaço privado é um espaço feminino, o espaço público é um espaço masculino. Portanto, isto também é uma mudança que vem causar um impacto na família. Há uma redistribuição de funções na família, há uma redistribuição de poder nas famílias. Há um novo tipo de participação dos avós. Não é? Nós cuidávamos dos avós. Hoje em dia, muitas vezes, os avós cuidam dos nossos filhos. Ou seja, há alterações que se vão processando do ponto de vista social que nós precisamos perceber e entender quando falamos em famílias. E, portanto, é muito importante que os pais, mães, avós, cuidadores, professores tenham a oportunidade de contactar com novas ferramentas que lhes possibilite educar, relacionar-se de uma forma não violenta, de uma forma que promova competências, autonomia, criatividade e as características que nós sabemos que são dos líderes, não é? Das grandes lideranças desse século. Sim. Portanto, através desse modelo de educação, nós podemos criar um ambiente promotor para que haja a emergência dessas competências, para os outros e para nós também. Claro. Isto, o nome é que é interessante, porque disciplina portanto, tem a ver com matéria, né, que é lecionada nas escolas. Disciplina positiva é um nome que não se liga diretamente às famílias, por isso é que eu nem imaginava que isto fosse algo que fosse encaixar no dia-a-dia de qualquer pessoa, porque toda a gente tem uma família, mesmo que não seja pai nem mãe. Exatamente. Todos nós temos de família, né? E uma das coisas que fala aqui de disciplina positiva, como educar, e educar a quem? Fala-nos lá um bocadinho o que é que educar a quem? Eu educo os meus filhos, né? E não passo essa responsabilidade para a escola, sou eu que os educo. Eu gosto muito de uma frase do Steiner, em que ele diz que não existe educação sem autoeducação, não é? Ou seja, imagine que você é meu filho, está a gritar, e eu digo, para de gritar! Você também está a gritar, não é? Claro. Se eu quero que você aprenda a falar de forma calma e com educação, convém que eu lhe ofereça esse modelo. Pois. Certo? Até porque as crianças absorvem tudo o que os pais fazem, mais do que o que eles dizem. Exatamente, não é? Por exemplo, posso lhe pedir para me ajudar, para podermos demonstrar às pessoas sim, aqui um claro que pequeno sim. conceito? Sim. Pronto. Consegue-se sentar assim? Sim. Ok? Com as costas retas. Isto é um bocado complicado. Como consegui, não há problema. É porque não há sofá é problema. inclinado, portanto, retas tem que Com as estar mãos assim. Sim. Exato. Agora vou-lhe pedir para juntar assim os dedos num sinal de ok e trazer aqui juntamente comigo até o queixo. Exatamente. Está no queixo? O queixo é aqui, sim. Mas fez o que eu fiz. Sim. Fez o que eu fiz, não fez o que eu disse. Inicialmente, não. Porque depois foquei-me. Eu primeiro fiz assim, mas depois cheguei à frente, porque eu fiquei a olhar e pensar, a ouvir e a pensar. E o reflexo, mas o reflexo qual foi? O primeiro reflexo qual foi? Foi pôr num sítio onde não sei tinha feito. Isto tem a ver com os nossos neurônios espelhos. E tem a ver com o que acabou de dizer. Nós mais rapidamente fazemos aquilo que nós estamos a ver e a aprender do que aquilo que nós estamos a ouvir. Sim. Isso foi. Porque nós somos programados para isso. Como é que a criança aprende a andar? Ela começa a ver, não é? Aquele mundo de gigantes a andar à volta dela e ela diz, olha, eu também quero andar. Então, mas porquê que eu sou a única que não ando? E começa, não é? Estica, gatinha e senta. Como é que aquela criança aprende a usar os talheres? Não é intuitivo. Ela começa a perceber na escola, no jantar à mesa com os pais e começa a experimentar. Pois. Vou experimentar. Sujou tudo. Tenta outra vez. É o processo de aprendizagem, não é? E isto tem a ver também com o encorajamento. Porque nós precisamos estar encorajados e motivados para continuarmos nesse processo de aprendizagem, que passa por nós, pela nossa autoeducação, como nós dizíamos. Não é? Porque, é claro, há muitos desafios
não é? Que vão ocorrer naturalmente pelo caminho. Eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou cheia de trabalho, ou seja, nem sempre todas as condições ideais estão reunidas para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Mas é a autoeducação que me permite estabilizar. Como dizia, depois eu foquei. Pois. Tal e qual como disse. A minha tendência foi fazer isto, não é? Pois. Mas depois espera, isto está aqui. Qualquer coisa é errada. Ok. Exato. É esse segundo em que eu, ao invés de agir instintivamente, sou capaz de agir utilizando outras competências que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Isso até é a grande diferença entre a ação e a reação. Porque a ação é uma coisa que normalmente é ponderada e a reação é no instante. E a gente nunca sabe, muitas vezes, qual vai ser a reação, porque nem temos tempo de pensar. Exatamente. Uma das questões que eu ensino nos workshops e que partilho também com os meus clientes é aquilo que nós chamamos do cérebro na palma da mão. Não é? Se nós imaginarmos que isto é o nosso cérebro, vou fazer aqui uma versão mais simplificada, até por uma questão de tempo. Nós temos aquilo que nós chamamos do piso de baixo do cérebro, Sim. que é o nosso cérebro reptiliano, é o nosso cérebro instintivo. É a luta ou fuga. Ele falou mal comigo, vou responder agora. É a reação. E depois nós temos o piso superior, que são as competências. Autorregulação, empatia, cooperação, liderança. Todas essas competências estão nessa zona do cérebro. Quando nós percepcionamos determinada coisa como um ataque, ou quando sentimos medo, ou quando sentimos stress, o nosso cérebro faz isso. Desliga o piso superior. Pois. E começamos a operar aqui nesse registro, não é? Portanto, é quando nós discutimos, depois eu digo, poxa, não devia ter dito aquilo, se calhar também não é, podia ter dito aquilo de outra maneira. Eu já fiz isto assim. Poxa vida, agora não sei como é que vou voltar e falar ali com o Ricardo, não devia ter também falado, podia ter me acalmado um bocadinho, pois eu agi aqui. Pois. Meu filho está a fazer uma birra. Ai, que vergonha, as pessoas estão todas a ver, meu Deus do céu. Faço logo isto. E às vezes Qual é a minha... É a reação, não é? O que é que eu fiz? Não é o nosso... É o que a gente chama do sangue ferveu, não é? O desafio é nós aprendermos a foco, a autorregular. Sim. Isto é o meu instinto, mas eu utilizo isto, eu sou capaz de fazer isso. É por isso que também é um processo de autoeducação. E nós também percepcionamos as diferenças nas nossas relações e no nosso dia-a-dia. Não é? A nossa tolerância a determinadas coisas fica diferente, a nossa capacidade de ter empatia, de cooperar e de estabelecer outros tipos de relação, automaticamente são também Eu estou-me a rir trabalhados. por uma situação, é que você, quando você disse assim, pois você fez o que eu fiz, não foi o que eu disse. Tem aqueles pais que dizem, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Isso é hipocrisia, não é? Isso não resulta, não é? Muitas vezes os pais, professores, que é um grupo também que eu trabalho muito, estão a tentar fazer o melhor que podem fazer. Não é? A parentalidade hoje em dia é um desafio por uma data de questões, não é? E, portanto, é daí que vem precisamente a importância de nós nos educarmos enquanto pais, mães, cuidadores, enfim. Porque se nós pudermos ter essas ferramentas e pudermos utilizá-las e ter mais qualidade de vida, não é? E ter prazer em estar com os nossos filhos no fim de semana, o tempo com a família não precisa ser um sofrimento. Pois. Não é? E muitas vezes, muitos pais, muitas famílias ou professores, não é? Ai, lá vou eu para a sala de aulas, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Não é, nós não precisamos necessariamente há dias e dias, mas não é preciso que isto seja uma regra, não é? É bom que haja prazer. Tem que fazer qualquer coisa para mudar isso. É bom que haja prazer, não é? Em chegar a casa, em estar com os nossos filhos, em brincar com eles, em estar com o nosso companheiro ou companheira. Portanto, isto também fala sobre nós não sobrevivermos ao nosso dia, mas vivermos. Saborearmos. Concordo plenamente. Olha, Daniel, nós vamos começar a pôr as fotografias, porque isto o tempo voa.
Quando nós inicialmente dissemos que tínhamos 35, já só temos menos de 15. Portanto, vamos começar a pôr as fotografias no ar e eu peço então a Daniel para ir comentando e ver, porque eu já vi que a Daniel já mostrou aqui que você usa várias técnicas e várias coisas para poder abrir os olhos assim às pessoas, né? Dizer, pronto, agora já entendi. Sim, eu trabalho de uma forma muito experiencial, Sim, porque é sim, importante que as pessoas experimentem e percebam. Portanto, que é que neste está ali a exemplo, acontecer? por exemplo, isto é um exercício da certificação internacional em encorajamento, para as pessoas que querem aprender a viver com mais coragem. E nós aqui falamos muito sobre as relações que nós estabelecemos de dependência, independência e interdependência. Portanto, repara que nesta imagem a pessoa está ali, não é? Está a ser carregada, eu estou a segurá-la e ela simplesmente deixou-se ir. Isto é uma relação de dependência. Mas atenção, se nós ficarmos a fazer isso por um longo período de tempo, a pessoa que deixa-se estar cada vez tem menos necessidade de autonomia. Sim. Mas a pessoa que está por Fica trás a acostumada. segurar vai cansar. Claro. O que é que acontece quando eu abaixar os braços porque já não aguento? A outra cai. Eu sinto-me na obrigação de não abaixar os braços, o que é demasiado estressante. Claro. Não é? Eu saber, sim. eu não posso largar essa pessoa, senão ela vai cair. Eu tenho essa obrigação, não é uma escolha, eu não posso largar. E a outra pessoa não tem autonomia nenhuma. E, portanto, não é isso que nós pretendemos. E isto é um dos exercícios E aqui que é nós assim, isto tanto realizamos. pode ser mau para um como para o outro. É E isso. depois é assim, depois pode haver ali um culpado, pode haver um que é aquele que quer dominar a todo o custo a situação e quer que a outra pessoa seja dependente dele para ter o controle absoluto. Ou então pode ser também o outro que é uma pessoa completamente insegura e que se não tiver o apoio de alguém, ela fica em stress, entra em stress e ansiedades e por aí fora. Mas quer dizer, percebe que Claro, aquilo que relaciona com esse é o que eu exercício é estava a dizer. precisamente estresse, ansiedade, Sim. culpa. Portanto, esta dinâmica de relação promove esta sensação para as duas partes. Claro. Não é? E não é isso que nós pretendemos. Eu pretendo ter a minha autonomia, você tem a sua, e dentro da nossa autonomia nós interagimos. Sim. Não é? Pois, isso é que é o ideal, obviamente. Portanto, aqui é num workshop também de encorajamento, em que nós estávamos a falar sobre a forma como nós desenvolvemos as nossas crenças na infância e, portanto, isto depois nós carregamos ao longo da vida. Não é? A forma como eu vejo a mim própria, a forma como eu vejo o outro, a forma como eu vejo o mundo. Eu tomo decisões e eu começo a formar opiniões, decisões sobre como as coisas funcionam. Ou seja, o pai que engana-me toda hora, não é? E que diz, como dizia ainda há pouco, não é? O exemplo. Se calhar, qual é a decisão que eu vou começar a tomar sobre o outro? O outro engana. Sem dúvida. E, portanto, isto é um exemplo muito simples, mas para dizer, as crianças observam e aprendem e tiram conclusões daquilo que aprendem. Não só a dizer o outro engana, como pode também dizer assim, eu também posso enganar. Decide sobre ela própria. O que é que eu posso fazer quando as pessoas enganam-me? Eu engano de volta? Eu fico aqui passiva? Portanto, aqui estamos a falar também sobre essa questão de quando nós nascemos, nós entramos naquilo que é como se fosse um grande teatro. Há uma peça em andamento, há uma peça de teatro, há personagens. Quem são essas personagens? É o meu pai, é a minha mãe. Na minha casa, quantas pessoas moram? Eu tenho irmãos, eu sou filho único. Agora imagine que temos aqui um teatro, não é? E eu digo-lhe assim, olha, agora entra lá na peça de teatro. E você entra e diz, ok, o que é que se passa aqui? O que é suposto eu fazer? O que é que eu faço? Quem é que eu sou aqui? Não é? Quem é o vilão? Quem é o mocinho? Isto está a meio, isto está a fim? Então, mas agora apareceu ali outro? Quem é que é aquele? Como é que isto funciona? Qual é a cultura deste teatro? Qual é a cultura deste teatro? Como é que as pessoas pensam? O que é que elas vestem? Como é que elas comportam-se? Quando nós nascemos, nós entramos num teatro e fazemos um reconhecimento.